Olá! Estamos iniciando uma série de 10 vídeos que abordam questões que afetam diretamente a administração pública. E já começamos te fazendo um convite. Vamos falar sobre dinheiro? É isso mesmo, sobre dinheiro e bens. Um grande patrimônio que pertence a mim e a você também. O patrimônio público. Transporte coletivo, praças, ruas, iluminação, escolas, unidades de saúde. É tudo nosso, do povo. E cabe à administração pública gerenciar e cuidar desses bens, que são mantidos com recursos e taxas dos impostos que nós pagamos. Nesta série, você vai entender melhor como os recursos públicos devem ser administrados, o importante papel dos agentes públicos na gestão dos bens coletivos e ainda vai conhecer algumas leis e mecanismos que visam o melhor uso do dinheiro público e que ajudam a prevenir a corrupção. E por falar em corrupção, que tal entendermos um pouco mais sobre esse fenômeno para poder combatê-lo? Bora lá? Bora! Todo comportamento desonesto, fraudulento, ilegal, que implica em trocar dinheiro, benefícios ou serviços em proveito próprio ou de terceiros, é considerado corrupção. A corrupção está presente no nosso dia a dia, afinal, qualquer forma de tirar vantagem sobre os outros, ou aquele famoso jeitinho, também são considerados atos corruptos. Mas quando isso ocorre com o envolvimento de dinheiro público, as consequências são ainda mais sérias e afetam toda uma sociedade. Para se ter uma ideia dos estragos provocados pela corrupção, em 2018, no Dia Mundial de Combate à Corrupção, o então secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou, preste bem atenção, que todos os anos US$ 1 trilhão são pagos em propinas e outros 2,6 trilhões de dólares são roubados por meio desse tipo de crime. No mesmo ano, a ONU divulgou o aumento no número de pessoas passando fome no mundo, que subiu de 815 milhões de indivíduos em 2016 para quase 821 milhões em 2017. A corrupção é um fenômeno mundial, não ocorre só no Brasil. Por isso, são necessárias ações globais para preveni-la. Desde 1996, o tema passou a ser interesse de diversos países que começaram a realizar acordos e ações conjuntas para combater a corrupção. A partir de então, a comunidade internacional manifestou o interesse de organizar um acordo global e capaz de prevenir e combater a corrupção em todas as suas formas. Assim nasceu a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. A convenção é a cooperação e o trabalho articulado entre países para promover o desenvolvimento, a paz e a segurança mundial. Essa cooperação ocorre por meio da assistência legal mútua entre as nações, seja na coleta e transferência de provas, na investigação, rastreamento e congelamento de bens e nos processos de extradição. Dentre as ações propostas pelas Nações Unidas para o combate à corrupção, destacam-se algumas medidas que devem ser observadas pelos países que assinaram o acordo. Confira. Transparência sobre os gastos públicos, entre eles o financiamento de campanhas, código de conduta que estimulem as denúncias de atos de corrupção pelos servidores, processos de licitação com critérios impessoais que propiciem a ampla competição, estímulo à sociedade para o acompanhamento dos gastos públicos, independência do Ministério Público e do Poder Judiciário, realização de auditorias, proibição de Caixa 2 e sanções civis, administrativas e criminais também para o setor privado. Essas medidas reforçam que o combate à corrupção é essencial para resgatar a dignidade dos povos, garantir o acesso aos serviços públicos básicos, atrair investimentos, gerar emprego e fomentar a economia. Ou seja, o mundo todo não só reconhece a existência da corrupção, como também vem buscando formas de preveni-la e de combatê-la. Mas o que nós, cidadãos comuns, podemos fazer para enfrentar essa cultura de corrupção? O primeiro passo é admitir que ela está presente no nosso dia a dia, né? A corrupção pode estar do nosso lado ou até mesmo no nosso próprio comportamento. Vai desde furar uma fila no banco, roubar uma vaga de estacionamento, até mesmo se beneficiar de cargos públicos ou políticos, ou ainda desviar dinheiro público. Você pode não praticar a corrupção, mas ao aceitá-la passivamente,
contribui com a impunidade e estimula que ela continue sendo praticada. E cabe ressaltar aqui que, no caso de servidores públicos, a omissão pode constituir ilegalidade. Quem faz vistas grossas para a corrupção é chamado, num processo de investigação, de conivente. Aquele que tem conhecimento do ato de corrupção, mas não faz nada para evitá-lo, favorecendo que o crime aconteça mesmo sem ganhar nada em troca. Já a pessoa que propõe uma ação ilegal para benefício próprio, de amigos ou familiares, consciente de que está infringindo a lei, é chamada de corruptor. E o corrompido é aquele que aceita a proposta da ação ilegal em troca de dinheiro, presentes ou outros serviços, sabendo também que está praticando um ato ilegal. Podemos considerar atos corruptos os seguintes exemplos: emprestar o nome para um agente político nomear para cargo comissionado em órgão público, mas não trabalhar, rachando o salário com quem o nomeou. Essa é a conhecida rachadinha, que gera desvio de dinheiro público e enriquecimento ilícito. Pedir propina para deixar de fiscalizar uma empresa. Emprestar a razão social a uma empresa para a realização de uma licitação de cartas marcadas, sabendo de antemão o resultado. Superfaturar licitações, cobrando do poder público valor bem superior ao praticado no mercado, tudo combinado com os agentes públicos. Utilizar servidores e bens públicos para atender demandas de interesse pessoal. Entregar com conhecimento de agentes corruptos bens de qualidade inferior ao que foi comprado pela administração pública. Ou pior, não entregar. Transferir e desviar dinheiro público para contas pessoais, usando ou não táticas para isso. Práticas como essas que acabamos de ver podem ocorrer em órgãos da administração pública, como, por exemplo, nos governos federal, estaduais e municipais, nas Forças Armadas, na Receita Federal, nas câmaras de vereadores, de deputados e, inclusive, no Poder Judiciário. E também podem ser identificadas em órgãos da administração indireta, como autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, que também aplicam dinheiro público nas suas atividades. Ao suspeitar de atos ilícitos, você pode procurar os órgãos de controle das próprias instituições, como as corregedorias e ouvidorias, ou ainda levar a denúncia ao conhecimento do Ministério Público, que vai atuar por meio das promotorias de justiça de proteção ao patrimônio público, investigando e processando os responsáveis. Você ainda pode fiscalizar os atos da administração pública em conjunto com a comunidade. Existem formas de controle que podem ser exercidas pela sociedade civil organizada, composta por grupos que não pertencem à esfera estatal, mas que realizam ações sociais, como as entidades do terceiro setor, os sindicatos, as associações de bairros e as organizações da sociedade civil de interesse público. Para que a sociedade se mobilize e os órgãos da administração pública aprimorem seus esforços, é preciso que as entidades e as pessoas abracem a causa do combate à corrupção e atuem na propagação da ética nos negócios, sejam estes com as particulares ou com a administração pública. Lembre-se, este patrimônio também é seu. E combater a corrupção depende de todos nós. No próximo vídeo, você vai saber um pouco mais sobre o princípio legal da transparência na administração pública. Este mecanismo é importante, inclusive para o exercício da fiscalização da gestão dos bens e dos recursos públicos. Esperamos você! Até mais!